Olá, meu nome é Ricardo Borges, eu sou um dos pastores da Igreja Metodista Livre da Saúde aqui em São Paulo e esse é o nosso vídeo semanal que usamos em nossa comunidade como um recurso para que cada pessoa da igreja possa, no seu lar, semanalmente ter o seu momento de devoção e de culto ao Senhor. Preferentemente, quando possível, junto com a família, ou conectado virtualmente com outras pessoas também. Sempre é bom lembrar que esse é um recurso apenas, ou seja, cada um de nós é animado a fazer o nosso momento de culto doméstico, usando o vídeo como uma inspiração, um recurso, mas indo além disso, compartilhando talvez uma necessidade, uns com os outros, de oração, de intercessão, um motivo de gratidão, para que esse seja um momento de comunidade, de conexão e de culto, pessoalmente dentro de casa, quando possível com outros, inclusive virtualmente, até o momento em que a gente possa voltar às nossas atividades presenciais. Hoje nós começaremos uma nova série, e será no livro do profeta Jeremias. Esse é um livro muito especial. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, se bem que eu acho um pouco injusto, e espero que nós descobramos ser um atributo especial de Jeremias, em que ele é uma pessoa apaixonada e honesta com Deus e se conecta de maneira especial com o Senhor nesse chamado que Deus tem para ele como profeta. Alguém chamado pelo Senhor para entregar uma mensagem que vem da parte de Deus em um período muito difícil da história do povo. Hoje nós vamos ler apenas 3 versos no começo do profeta Jeremias. Vamos a eles. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Talvez eu deva lhes alertar que nós iremos avançando um pouco devagar no livro de Jeremias. Quando os acontecimentos narrados estão muito distantes da gente, na história, na geografia, na cultura, é bom a gente buscar resgatar alguns desses elementos, porque quando a gente entende melhor a riqueza do texto, do que está acontecendo, isso nos ajuda também a fazer melhores conexões com a nossa própria realidade. Outra coisa que seria bom, logo no começo, é a gente entender melhor o papel dos profetas nas Escrituras. Assim, quando estivermos estudando juntos a vida do profeta Jeremias, de tempos em tempos eu farei alguns parênteses, com algumas observações sobre como nós devemos ler esse tipo de literatura profética. Hoje, por exemplo, eu já começo dizendo que os profetas, apesar dessa percepção comum de que são aqueles que predizem acontecimentos futuros, em realidade nós encontramos que os profetas bíblicos, além sim de dizerem coisas sobre o futuro, eles se destacam pela sua capacidade de ler e entender bem o tempo presente em que eles viviam. Ou seja, eles liam bem os sinais dos tempos, no sentido em que Deus lhes dava essa capacidade de discernir bem a realidade, de desmascarar o que estava oculto, de revelar as verdadeiras motivações, as intenções das pessoas e das autoridades do seu tempo.
Com isso, ao ler bem o que estava acontecendo, eles denunciavam o que estava mal, todas as injustiças, todos os erros e pecados cometidos contra Deus e os seus propósitos, o que significava que era também injustiças cometidas um contra o outro, em uma dimensão relacional, social, comunitária no meio do seu povo. Em especial com relação ao que acontecia entre os mais vulneráveis do povo, e vamos ver isso algumas vezes ao longo do livro. Então havia denúncia contra tudo que estava errado, nas relações entre as pessoas, nas ações dos seus líderes, mas também havia anúncio, ou seja, havia mensagem de juízo, de alerta, mas também de esperança, daquilo de bom que ainda poderia acontecer na vida das pessoas e da nação, em especial se houvesse arrependimento, mudança no comportamento deles, sobre aquilo que Deus ainda cumpriria na história, reconciliando, restaurando, mesmo que a notícia que eles entregavam no primeiro momento não fosse assim tão boa ou a esperada pelas pessoas. Mas o que mesmo acontecia na época em que viveu Jeremias? Então acho melhor você sentar que lá vem a história. Na semana que vem, nós falaremos um pouco mais sobre o profeta Jeremias. Hoje eu queria que olhássemos juntos para os reis que aparecem logo no começo dessa história. Às vezes a gente acha a menção aos reis são apenas para marcar a cronologia dos eventos, quando é que aconteceu tal e tal coisa. Bem, é verdade que nos ajuda para isso também, mas esses detalhes nos revelam muito mais. O livro nos conta que Jeremias recebeu as mensagens da parte de Deus durante o reinado de 3 reis: Josias, Jeoaquim e Zedequias. Quem foram eles? E outros que aparecem aqui de maneira implícita nessa história. É bom lembrar que nós estamos aqui vendo acontecimentos que ocorreram mais de 6 séculos antes de Cristo. Quando Jeremias começou o seu ministério, nós estamos por volta do ano 627 a.C. E seu trabalho vai até aproximadamente 586 a.C., quando Jerusalém é destruída e o povo é levado definitivamente para o exílio na Babilônia, na segunda deportação. São por volta de 40 anos de atividade profética de Jeremias. Quando ele começou, o rei era chamado Josias. Mas antes de falar de Josias, voltemos um pouco no tempo. Aqui no texto nós descobrimos que Josias era filho de Amon, que por sua vez era filho de Manassés. E por favor não se percam nos nomes, nem nas datas. Eu prometo a vocês que nós vamos aprendendo mais sobre os reis e todos esses conflitos entre as nações da época, e a história vai ficando bem interessante. Ou, como as minhas filhas dizem que interessante não é um bom adjetivo, eu diria então que a história vai ficando fascinante. Comecemos então com Manassés, o avô de Josias. Manassés era o rei de Judá, que era o reino do sul, porque o reino do norte já havia sido tomado e destruído pelos assírios, que eram o poder dominante 7 séculos antes de Cristo. Assírios eram aquele povo guerreiro, cruéis com seus inimigos, e que organizaram o que foi o primeiro exército profissional da história, ou seja, os soldados eles eram pagos para poder investir tempo no seu treinamento como soldados. Manassés teve um longo reinado, por quase 50 anos. E eu tenho uma má notícia para vocês, para mim também.
Talvez porque ele tenha querido ficar bem com os assírios, ele agiu de tal maneira que ele é considerado o pior rei que já sentou no trono de Judá. Juntou com Manassés corrupção religiosa, abandono da fé, sincretismo religioso, com o que você possa imaginar em termos de opressão social, injustiça e violência. E isso por quase 50 anos. Depois veio Amon, o seu filho. Amon é o que aparece aqui mencionado logo no começo do livro de Jeremias. E nós temos outra má notícia. Ele também foi um mau rei. A única coisa boa que podemos mencionar é que o reinado de Amon foi bem mais curto que o de Manassés, seu pai. E ainda bem, porque foi apenas 2 anos. O que não foi muito bonito, ou melhor dizendo, foi trágico, foi a maneira como Amon deixou de ser rei. Porque os seus próprios funcionários do Palácio Real tramaram uma conspiração contra ele e ele foi assassinado pelo seu próprio staff no Palácio do Rei. A conspiração, ao final, foi dominada. E o seu filho, Josias, que tinha apenas 8 anos de idade, se tornou o rei. Com Josias, a coisa foi bem diferente. Josias, ainda bem novo, aos 21 anos de idade, ele começou um programa de reforma religiosa e social na nação. E apenas 2 anos depois de iniciada essa reforma foi quando Jeremias começou o seu ministério como profeta. Ou seja, Jeremias era muito contemporâneo de Josias. Talvez Josias era apenas um pouco mais velho que Jeremias. 5 anos depois que Jeremias começa o seu trabalho como profeta, o livro da lei é descoberto ou redescoberto no templo. Possivelmente uma versão do livro de Deuteronômio, que era um dos primeiros 5 livros da Bíblia, e que era um livro onde havia as leis, os propósitos, os desígnios de Deus para o povo de Deus, revelados naquele livro de Deuteronômio. Eles descobrem uma cópia, um manuscrito, um rolo desse livro no templo. Se vê que estava esquecido. A lei e a palavra de Deus que eles tinham naquele momento estava bem esquecida, mas o rei descobre. E essa lei de Deus, os propósitos de Deus revelados nas Escrituras, fizeram com que eles percebessem mais ainda que muito do que eles estavam fazendo, da vida deles individualmente, relacionalmente na sociedade, como nação, estava errada e precisava de mudanças. E nós vamos ver bastante sobre isso nos primeiros capítulos de Jeremias. Mas Jeremias também foi profeta debaixo de outros reis. Aqui vemos o nome de 2, se bem que tivemos outros 2 que talvez por terem uma passagem tão rápida no poder nem mereceram a citação aqui nesse começo do livro. Os 2 que são citados são Jeoaquim e Zedequias, ambos filhos de Josias, ou seja, eram irmãos. Primeiro, Jeoaquim. Depois que Josias morreu em uma batalha contra Neco, o faraó do Egito, o filho de Josias, Jeoacás ou Joacás, que seria o herdeiro natural, ele assume como rei, mas logo ele foi deposto pelos egípcios, porque os egípcios preferiam um rei que pudesse servir de apoio para os seus próprios interesses. Assim, Jeoaquim ficou como rei de Judá. Jeoaquim não foi na mesma direção do pai, de uma reforma social religiosa. Ele retomou a adoração de outros deuses, confiou nos egípcios como sustento, pilar do seu governo. Também se opôs de maneira firme às mensagens do profeta Jeremias. O seu filho Joaquim
reinou por apenas 3 meses, mas daí os babilônios decidiram que seria diferente. Zedequias foi, e é o último rei citado aí no livro, nesses primeiros versos de Jeremias, foi o rei escolhido pelo poderoso Nabucodonosor da Babilônia, que era o poder emergente que agora sufocava Jerusalém. Zedequias, por sua vez, foi um rei fraco, indeciso, que até ouvia o profeta Jeremias, mas no final das contas acabou se rebelando contra a Babilônia, contrária à recomendação do profeta, e a coisa não saiu bem. As coisas, na verdade, saíram bem mal. A cidade foi destruída, o povo levado para o exílio na Babilônia, os filhos de Zedequias foram assassinados, ele foi cegado e também levado para a prisão no exílio. Perdemos as contas de quantos reis falamos hoje? Vamos lá, tentar lembrar deles e dou pequenos apelidos ou respeitosos para que nos lembremos de todos. Manassés, o pior de todos. Amon, ruim também, mais breve. Josias, o reformador, aquele que pelo menos tentou alguma coisa. Joacás, o deposto, porque os egípcios não gostaram dele. Jeoaquim, o corrupto, esse conseguiu ter o centrão, os egípcios eram o centrão dele, e voltou a se corromper, e era surdo como uma porta porque não quis ouvir ao profeta Jeremias. Zedequias, depois o fraco, o indeciso, que levou à destruição final de Jerusalém. Que coleção de reis, não é mesmo? E o que concluímos dessa breve introdução da história? Pensemos, para concluir, sobre o chamado de Jeremias e o nosso hoje. Talvez a nossa situação seja melhor que a de Jeremias, porque nós hoje podemos eleger os nossos líderes, algo que eles não podiam fazer naquela época. Ou talvez seja pior, porque mesmo podendo escolher, acabamos escolhendo os tipos de líderes que vemos no mundo hoje. O que Jeremias nos ensina? Nós veremos, ao estudar sua vida, que ele foi chamado por Deus para entregar mensagens que muitas vezes eram duras a todos do povo, desde os mais simples até os mais poderosos, incluindo o rei. Mensagens que os chamavam à responsabilidade, muitas vezes apontando seus erros e chamando-os à justiça. Eles, os profetas, conseguiam fazer isso porque buscavam ouvir bem a Deus, prestavam atenção à sua palavra e tinham discernimento para ler bem a sua realidade. Então fica para a gente, nós hoje, essa pergunta. Como nós estamos lendo e entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Nos juntamos às vozes daqueles que falam contra os poderosos, chamando-os à responsabilidade para que busquem o bem comum e a justiça, porque todo o poder dado por Deus não é um poder para fazer qualquer coisa, mas justamente para a busca do bem comum e da justiça. Levantamos a voz para denunciar o mal, a injustiça e para anunciar com esperança o bem e a justiça que somente vem de Deus? Porque quando nós esperamos que venha de qualquer outro lugar, de qualquer outro projeto, de qualquer outra fonte que não seja Deus, caímos em idolatria. E que Deus nos livre disso. Eu espero que a nossa jornada juntos com Jeremias nos ajude a entender o que Deus nos chama para ser e fazer no mundo de hoje, em busca dos seus propósitos para nós, em busca do seu reino e da sua justiça. Oi, pessoal. Essa canção que eu vou cantar chama-se Convite à Liberdade. Ela foi composta por um jovem português chamado Sérgio Matos, na década de 1970. Ele participava de um grupo na universidade, da GBU,
assim como a nossa ABU aqui no Brasil. E ele fez essa canção como uma voz contra a opressão, contra a injustiça, no momento em que o seu país vivia uma ditadura. E essa canção foi cantada por muitos anos por estudantes e por outras pessoas também que, junto a ele, se levantaram com essa voz, né? Clamando e falando por um tempo novo de justiça, de paz, de liberdade. E é isso que nós vamos cantar agora, tá bom? Ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei nos ares soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que vivem em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. A vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria vossa libertação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque vamos poder aprender juntos com a vida de um servo teu do passado, que foi o profeta Jeremias. Obrigado porque a sua vida e essa canção que entoamos agora nos inspiram a levantar a voz contra toda forma de injustiça, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Oramos por líderes que sejam responsáveis, que não usem o nome de Deus, nem a Bíblia, nem a Igreja de Cristo como instrumentos de seus projetos de poder. Quanto a nós, cristãos, guarda-nos de toda idolatria, guarda-nos da devoção cega e acrítica a qualquer projeto, quando confundimos um governo ou um projeto, qualquer que seja, com o reino de Deus. Ajuda-nos a ser vigilantes na intercessão pelos líderes e na denúncia de todo mal e injustiça. Oramos por todos aqueles enlutados, por consolo para as famílias que perderam pessoas queridas. Oramos por todos aqueles que seguem lutando contra a pandemia em tantas frentes diferentes. Oramos por proteção e oramos pelos cientistas buscando uma solução. Oramos por um comportamento responsável de todos para um bem comum.
E assim oramos, Senhor, confiados em Ti e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sigamos atentos, cuidadosos, solidários no cuidado mútuo. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima semana.